Vamos conversar a partir de agora com Paulo Henrique Amorim, que vai estar hoje em Porto Alegre para falar primeiro e depois para autografar seu novo livro, O Quarto Poder. Paulo Henrique, que faz palestra na Sala Leste do Santander Cultural a partir das 5 horas da tarde e às 8 da noite estará na Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. Paulo Henrique, bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe Vieira, é um grande prazer estar com você aí no Agora, na nossa Rádio Guaíba. Prazer é nosso. Falar com você, estou à sua disposição. Prazer é nosso, querido. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, né? Que hora tu conseguiu dormir? Porque sai de um programa como Domingo espetacular e tem que vir a Porto Alegre, tu consegue sair e ir para casa tranquilo ou ainda sai muito agitado? Porque você edita. Eu chego em casa com uma adrenalina mil e tenho que descansar um pouquinho, ver um pouquinho de futebol na televisão e acompanhar a trajetória vitoriosa do Grêmio e do Fluminense. E aí só depois disso que eu posso dormir, porque é dura essa vida de artista, Felipe. É dura, é complicado. Sair do ar às 11 horas da noite e ter que acordar cedo, mas é a vida. É complicado. Você falou em 2 times, mas não falou do teu Santos. Teu Santos é que tá bem na parada. Eu tenho um caráter muito fraco, então eu no Rio de Janeiro eu sou Fluminense e aqui em São Paulo eu sou Santos. E quando jogam Fluminense e Santos, eu torço pelo que está na frente. Agora, se o outro estiver ali ganhando fácil, aí eu torço por quem está ganhando fácil, entendeu? Tá eu não certo. tenho nenhum caráter. É uma maneira de não se... ganhar. É uma maneira de não se estressar também com o futebol, né? Imagina torcer pelo Fluminense, que sofrimento. Mas o Santos vai te dar um título. Acho que o Santos ganha a Copa do Brasil, pelo menos, e vocês vão ficar contentes. Tá bom. Né? Tá bem. Bom. Querido, em primeiro lugar, quem for ao Santander Cultural, o que vai encontrar na tua palestra, né? Como é que você pretende, como é que você montou a palestra para falar sobre o Quarto Poder? Eu vou descrever o processo de realização do livro. O livro começou como as anotações de um curso que eu dei aqui em São Paulo sobre o desenvolvimento e como se construiu a televisão comercial no Brasil. Aos poucos eu fui depositando nessa narrativa a minha experiência pessoal, que é a experiência de um repórter. Aí, depois de mudanças, eu consegui reunir umas caixas com todas as minhas anotações, e eu faço anotações à mão, em caderninhos, e depois de 1 ano e 3 meses de pesquisa, eu selecionei anotações e, de novo, eu coloquei nessa narrativa os documentos da minha vida profissional, o meu testemunho com a minha letra, a minha caligrafia, e fui contextualizando esses documentos. E aí deu um segundo livro dentro do primeiro livro. E esse é um livro que começa com a minha experiência de entrevistar o ex-presidente, então ex-presidente Juscelino Kubitschek, em que ele conta como a campanha da Rádio Globo e do Carlos Lacerda para promover o impeachment dele foi responsável, em boa parte, pela transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Eu passo pela construção da Globo, como é que a Globo conseguiu, por exemplo, financiar a compra das ações que eram do grupo Time Life, porque a Globo nasceu de uma operação ilegal. Na verdade, a Globo era de um grupo americano, o Time Life, e como o governo do Costa e Silva mandou um ministro, que eu não posso identificar, financiar o Roberto Marinho com dinheiro de anúncios das empresas estatais brasileiras dentro da Globo. Sim. Petrobras, Eletrobras, Telebrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eles financiaram o Roberto Marinho e ele comprou de volta as ações da Time Life. 50 anos depois, por que esse ministro ainda não pode ser identificado? Porque é um código de repórter, meu querido. Isso não. Era uma fonte tua e falou em off. Uma fonte minha que me contou de maneira que eu não posso identificar. Perfeito. Como eu não posso identificar, um confidente, amigo e leal servidor do Roberto Marinho, que me deu uma longa entrevista
em que ele também não, ele só me comprometia a só identificá-lo depois de morto. E como ele é contemporâneo do Roberto Marinho, daqui a pouco, como ele está com o pé na cova, é possível que na segunda edição eu já possa identificá-lo. Mas ele me deu uma entrevista suculenta. Ele diz, por exemplo, que o Roberto Marinho tinha consciência de que governou o Brasil no governo Sarney e que isso não constrangia absolutamente o Roberto Marinho. Entendeu? Aliás, era muito justo, porque o Roberto Marinho era dono do Globo e da Globo, e, portanto, ele tinha todo o direito de governar o Brasil. São esses testemunhos que eu fui recolhendo e culminam com uma conversa que eu tive e anotei com o presidente Lula no processo da segunda reeleição dele, em que ele me telefona para dar parabéns por um artigo que eu escrevi, em que eu denunciei uma trampa da Globo para levar a eleição do segundo turno, com a manipulação do Jornal Nacional. E aí o presidente Lula diz que vai me telefonar mais tarde para explicar como ele ia fazer o processo de democratização dos meios de comunicação para conter o poder da Globo. E eu estou esperando esse telefonema até hoje. Ô Paulo, me diz o seguinte, o Brizola diria que você vem de longe, né? O Brizola... eu venho de longe. Você começou aí com JK e Carlos Lacerda na citação aí que você fez. Carlos Lacerda, você conviveu com Carlos Lacerda um mês, né? Mais uma vez, mas... riquíssima. Mas um mês especificamente, quando vocês dois cobriram ele para a realidade, você para a Veja, lá em 68, as eleições americanas. Exatamente. A Realidade e a Veja eram da mesma editora, a Realidade fechou, a editora abriu, eu era o correspondente eu abri o escritório da Veja em Nova York, a Realidade contratou o Carlos Lacerda para fazer a cobertura da sucessão do Johnson. E havia dois candidatos, o Richard Nixon e o Hubert Humphrey. E nós saímos pelo país inteiro durante um mês, ele e o Alfredo Machado, dono da editora Record, que era muito amigo do Lacerda, e saímos pelos Estados Unidos atrás dos dois, do Nixon e do Humphrey. E nessa convivência conversávamos muito, ele era um repórter incansável, um perdigueiro, uma conversa adorável. E aí fomos juntos e no livro eu descrevo essa minha convivência com ele, em que ele, a certa altura, ele dizia assim, Felipe, pouco antes da gente ir assistir a vitória do Nixon no centro de operações da campanha do Nixon, no Hotel Waldorf Astoria, ele se virou para mim e disse assim, eu adoro eleição porque eleição é como purgante, lava tudo por dentro. Ele era muito inteligente. Essa oposição de hoje aí, olha, não tem nenhum que chegue a 1/10 do Lacerda. Não tem. Não tem. Mas tem algum político que dê para se comparar com essa turma que você conviveu aí? Não tem. Lacerda, JK, Brizola... Nada. Você lembra que o Brizola, nas campanhas eleitorais dele, ele dizia assim, quando ele era candidato a presidente, quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que farei na manhã do primeiro dia será questionar aquele monopólio, se referindo à Globo, né? Quando Lula foi eleito em 2002, a primeira cadeira em que ele sentou foi na cadeira do Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardi, quando a Fátima ainda não vendia presunto. E a Dilma, a primeira cadeira em que ela sentou depois de eleita, foi na cadeira da Ana Maria Braga para fazer uma omelete que não deu certo. Essa, por exemplo, é uma das diferenças entre o Brizola e o Lula e a Dilma. Uma delas, né? Mas são essas questões. Você acredita que o Brizola conseguiria fazer isso? Claro! Não tem a menor dúvida. Ele não estatizou as companhias americanas aí com 1 cruzeiro de indenização? E não aconteceu nada? É que o Brizola era o Brizola, né? O Brizola era o Brizola. O Brizola tinha outro... O João Vicente Goulart,
me convidou para ir assistir aquela cerimônia muito bonita lá em Brasília, em que a Dilma conferiu ao presidente Goulart as honras de chefe de Estado e recebeu o caixão com a bandeira do Brasil, uma cerimônia em que estavam todos os ministros e ex-presidentes, com exceção do Fernando Henrique, que não aceitou o convite, estavam chefes militares, enfim, uma cerimônia muito bonita lá na base aérea de Brasília. E o João Vicente, com quem eu tenho uma relação muito amiga, muito fraterna, me convidou para assistir essa cerimônia. Quando acabou a cerimônia, eu me aproximei da presidenta Dilma para cumprimentá-la. E ela perguntou: Paulo Henrique, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: presidente, é o seguinte, eu sou castilhista, borgista, varguista, janguista, brizolista, lulista e dilmista nesta ordem. Você é quase um gaúcho. Começa com Júlio de Castilhos. Você não é gaúcho honorário, então, porque não te deram o título. Mas a Assembleia do Rio Grande do Sul está me devendo o título de cidadão. Mas eu acho que agora sai, viu? Depois de todo esse depoimento aí, o problema é o seguinte, Paulo Henrique, é você conhecer mais a história do Rio Grande do Sul que alguns deputados gaúchos que vão estar na cerimônia. O que eu posso fazer, meu querido? Tá bom. O problema todo vai ser esse, se você for homenageado com o título, mas eu acho que agora sai, viu? Depois de tudo isso, vai sair. E sexta-feira que vem, eu vou a Salvador receber o título de cidadão baiano. Opa! E aí você... Mas aí também não vale, porque o meu pai era baiano e minha mulher é baiana, entendeu? Ah, não, aí já tem o lobby da família. Eu tenho uma identidade cultural, ideológica, é diferente. Aí já tem o lobby da família na Bahia, né? Sim, fortíssimo. Lá teve o lobby da família. Paulo Henrique, o quarto poder, além disso, né? Você trata de outros... você já falou aí da questão da Globo, né, a imprensa brasileira como um todo. Você tem experiência em jornal, a carreira é vastíssima, vamos lá. Você passou pelo JB? Eu só não fiz rádio, querido. Eu só não fiz rádio. Se você me convidar, eu vou aí. Mas como é que eu vou aí trabalhar na Rádio Guaíba. Eu só não fiz rádio até agora. Mas como é que não você fez sabe rádio? Da minha história com o Silvio Santos, não? Só um pouquinho, mas como é que não fez rádio ao longo de todo esse processo aí? Pois são as circunstâncias da vida. Você foi das passagens de mais longo tempo. Você fez JB, né? Eu comecei na Abril, depois eu fiz JB, depois eu fiz TV Manchete. Isso. Depois eu fiz Globo, depois eu fiz TV Cultura, depois eu fiz Bandeirantes, TV Cultura e agora estou na Record há 12 anos. É isso. Uma carreira... Bom, outros casos, né? Como é que os relatos das tuas reportagens estão no livro também? Olha, não é um livro autobiográfico não, viu, Felipe? É um livro da minha maneira de contar a história do quarto poder no Brasil. E, em alguns casos, essa história se confunde com a minha própria biografia, com a minha própria vida profissional. Mas eu conto muitos outros episódios. Eu conto, por exemplo, como é que o Brasil renegociou a dívida externa. Desculpe, eu conto como a TV Excelsior não pôde ser um projeto de televisão bem sucedido. A TV Excelsior foi pioneira. Muitas das coisas que a Globo fez foram feitas antes pela TV Excelsior. E como é que a Varig do nosso amigo Rubem Berta destruiu a Paner, que era da mesma empresa que tinha a TV Excelsior. Era de um empresário paulista, um exportador de café, chamado Mário Wallace Simonsen, o maior exportador de café do mundo, tinha a Comar. Ele provocou a ira dos cafeicultores paulistas, liderados pelo Herbert Levy, e aí houve uma CPI do café, destruíram a Comar, destruíram o Simonsen, e junto destruíram as empresas, a Excelsior e a Paner. E quem trabalhou para destruir a Paner foi o seu Rubem Berta, porque o Rubem Berta tinha as frequências para viajar para os Estados Unidos
mas não tinha para a Europa, que eram da Paner. E ele queria se apropriar das frequências para a Europa. E se apropriou. Essa é uma história terrível também que eu conto no livro. Agora a gente chama essas frequências aí de slots, né? Os slots dos aeroportos, os direitos de fazer as viagens, né? É isso. Voltando à questão do Carlos Lacerda, que é essa convivência, e você deixou bem claro isso, não tem ninguém como Carlos Lacerda hoje na oposição no Brasil, né? Não tem. Temos aspirantes a Carlos Lacerda, eles entendem a figura do Carlos Lacerda lá atrás, ou eles simplesmente se acham? Não sabem nada, Felipe. Inclusive, começa que o Aécio é de uma minoridade intelectual de comover as pessoas, né? Eu desconfio que o Aécio não leu um livro. Eu tenho a impressão que ele não leu um livro. E o outro, o Serra e o Fernando Henrique, são da província de São Paulo. Você sabe que São Paulo é infinitamente mais provinciano que o Rio Grande do Sul, é infinitamente mais provinciano que o Rio de Janeiro, que a Bahia, que Recife, que o Maranhão. São Paulo é uma província, eles acham que são um país à parte. E eles não sabem quem é o Lacerda. Se você chegar aqui para 99% dos políticos paulistas e você falar em Carlos Lacerda, eles vão achar que ele é meio campista do Corinthians, entende? Eles não conseguem olhar. Eu tinha um amigo diletíssimo, o Fernando Lira, que foi ministro da Justiça do Tancredo e depois do Sarney, que dizia: São Paulo não consegue pensar o Brasil, e é verdade. E a oposição é condicionada por São Paulo, entende? Esse é que é o problema. Uhum. Não é paulista não, né? Não, mas a situação não é ainda, não é só da questão do poder econômico mesmo como um todo. A gente para de olhar outras questões e simplesmente baixa a cabeça para São Paulo em função de todo o poder econômico? É porque há um paulocentrismo no Brasil, né? A começar pelo fato de que o Ibope é, até agora, a medição da audiência em 2.100 lares na Grande São Paulo. Entendeu? Isso que é o Ibope. Como se São Paulo fosse todo o país, né? É claro. É. E eu não vejo em nenhum lugar do Brasil um centro de tradições paulistas, você vê? Eu viajo pelo Brasil inteiro. Semana passada eu andei 1.100 quilômetros no sertão da Bahia. Outro dia eu estive no Ceará, outro dia eu estive em Sinop, Mato Grosso, e estive em Santa Catarina não faz muito tempo. Eu não vejo em nenhum lugar um CTP. E é todo lugar que eu vou tem CTG. É ou não é? Você vê como a gente não sabe exercer o nosso poder, né? Eu vou em qualquer lugar. Ô Felipe, você vai a qualquer lugar do oeste brasileiro, do norte do Brasil, no sul do Maranhão, no sul do Piauí, tem um CTG. E eu não vejo um CTP. Não vejo um CTP. Não vejo. Todo mundo torce pelo Flamengo. É uma praga. É uma praga. Você chega no interior da Bahia todo. Eu sou fluminense, eu fico muito irritado. Todo mundo torce pelo Flamengo, entendeu? E você chega no centro-oeste, chega no sul de Mato Grosso, ou é Grêmio ou é Inter. É uma desgraça. Uhum. Tem duas questões aqui. Não tem nenhum palmeirense. No governo Fernando Henrique, o PT pedia a saída do presidente eleito. Aécio pedia que o resultado das urnas deveria ser respeitado. Hoje, as posições se invertem. Existe incoerência na nossa política? Questiona aqui o Fernando. Não, né? Não? Eu acho que nós vivemos um processo de enfraquecimento do papel do político e da política, né? É lamentável. Hoje você tem uma hipertrofia de corporações como a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, em detrimento dos partidos e, sobretudo, uma hipertrofia da mídia. Sobretudo uma hipertrofia da mídia. Em nenhuma outra democracia do mundo existe a hipertrofia que a gente observa aqui em alguns mercados do papel da Globo. Não existe isso. Uhum. Isso é um atentado ao sistema democrático, à liberdade de expressão. Por isso que há também a atividade política foi apequenada, entendeu? Você pega
Pega Raul Pila, pega Paulo Brossard, pega Pasqualini, pega Oswaldo Aranha, entendeu? Nós temos do que nos orgulhar, Felipe. Nós temos do que nos orgulhar. Está faltando uma grande biografia de Oswaldo Aranha. Está faltando uma grande biografia de Raul Pila. Entendeu? Independente da posição política. Você sabe que eu conversava... Cadê Oswaldo Aranha? Eu conversava há algum tempo, já faz um bom tempo, há uns 5, 6 meses, com Ives Gandra Martins, e ele falava exatamente nessa situação. Ives Gandra, que foi do partido lá atrás, né? Foi o único partido a que ele pertenceu, inclusive, segundo ele, né? Ele dizia exatamente, olha, falta um bom... Que partido? O... Liberal? Liberal Gaúcho, né? O Liberal Gaúcho não, né? Partido Liberal, né? Sei. E agora... Parei um pouquinho que eu estou errando o partido. Não, agora eu me atrapalhei aqui. Mas já... Calma, Felipe. Calma, Felipe. Isso acontece. Acontece, né? Mas ele falava exatamente isso, é que eu me fixei na questão dos bons relatos, né? Das boas biografias a respeito dessas figuras emblemáticas, né? Claro. Que não têm bons registros, né? Se perderam na história, né? Claro. Outra coisa, eu estava outro dia conversando com o teu colega e meu amigo lá na Bahia, o Mário Kertz, aquele radialista muito bom, e falando exatamente do Carlos Lacerda, não só que ele era um grande político, ainda que fosse um conservador, enfim, uma pessoa que esteve num campo político diferente do meu, mas o Carlos Lacerda era orador. Era orador. Você se lembra dos discursos do Brossard? Que orador fabuloso que era o Brossard? Não é isso? Que orador fabuloso era o Brizola? Não tem, não. O único político que tem a oratória comparável a esses é o Lula. É o Lula. Agora, falando sem o conteúdo, então não vamos discutir o conteúdo, vamos falar da tecnologia da persuasão, né? Acabou isso, acabou a arte de fazer discurso. Né? Lá na Bahia teve um gigante que foi o Otávio Mangabeira, teve o Vieira de Mello, entendeu? Teve o Aliomar Baleeiro, acabou. O Congresso parava quando esse pessoal se levantava para fazer um discurso, né? Meu querido Felipe, o meu pai no Rio de Janeiro, ele ia para a Câmara dos Deputados para ouvir os discursos. Ele ia para a Câmara para ouvir o discurso, ele ficava monitorando a ordem do dia para ouvir o João Neves da Fontoura. Entendeu? Estamos falando de gigantes. E hoje nós temos uma política de pigmeus, né? Como é que isso de alguma forma te estimula a pensar em escrever um livro sobre essas figuras? Eu espero que um jovem gaúcho dessas maravilhosas universidades gaúchas escreva uma biografia do Oswaldo Aranha. O Brasil precisa de uma biografia do Oswaldo Aranha. Grande figura. Aquela fotografia dele no túmulo de Vargas, ao lado do Tancredo, é uma coisa, era um monstro, né? Uhum. É isso. Não, exatamente. Só para fechar aqui, tem uma questão aqui que é recorrente dos nossos ouvintes. É o seguinte, você fala mal de empresas por onde passou, isso é contradição ou não? Não, eu falo É mágoa? É uma pergunta... Mágoa. Isso é uma coisa que me perguntam sempre. Você fala mal da Globo. Você sabe, Felipe, por que eu saí da Globo? Eu sei, mas acho bom você explicar aqui. Eu saí da Globo para ganhar o dobro do que eu ganhava na Globo. Se você estivesse na Globo, te oferecesse para ganhar o dobro, você sairia ou não sairia? Sim. Eu estava querendo voltar para o Brasil. A Bandeirantes me ofereceu o dobro para voltar para o Brasil, para me dar um apartamento. Eu fiz um contrato assim, eu quero um apartamento e quero o dobro do salário e um contrato de 3 anos. O Johnny Sade me deu, eu vim embora, pô. Nenhum problema nisso, né? Profissional. E eu não falo mal só da Globo, não. Eu falo mal do Jornal do Brasil, falo mal do Adolfo Bloch, que quebrou a TV Manchete, do Nascimento Brito, que quebrou o Jornal do Brasil. Eu falo mal. Tem alguém... Você conhece aquele poeta baiano chamado Gregório de Matos? E o seu apelido era Boca do Inferno. Às vezes, a minha mulher, que é baiana, diz: você tem uma boca do inferno. Talvez seja aí.
O Paulo Henrique, tem alguém para bater o Lula? Pergunta aqui o Cazuza de Santo Antônio das Missões. Se o Lula não for eleito, será eleito aquele que o Lula apoiar. Você acha que mesmo com toda essa situação política atual, ele ainda é a situação Quem diz isso é o Ibope, não sou eu. Uhum. Se o Lula não se candidatar, será eleito aquele que ele apoiar. É a minha impressão. Cláudio Amaral, aqui de Porto Alegre, gostaria de ouvir do Amorim sobre os grandes lobbies e as grandes propinas no governo petista. A gente pode conversar sobre isso também, sobre as grandes lobbies e as grandes propinas no governo do Fernando Henrique. E aí eu recomendo a ele a leitura dos livros A Privataria Tucana, O Príncipe da Privataria e Operação Banqueiro. A Privataria Tucana de Amaury Ribeiro Júnior, Operação de Banqueiro de Rubens Valente e O Príncipe da Privataria de Palmério Dória. Depois que ele lê esses 3 livros, a gente senta para conversar. Mas, o Paulo Henrique, aí a gente não está pegando dizendo o seguinte, olha, teve problemas lá atrás e agora a gente pega e fica comparando. O problema não é porque teve problemas lá atrás que foi mudado o país, que foram colocados outros e aí a situação não muda. Eu não estou absolvendo os corruptos de hoje, não. De jeito nenhum. Quem for corrupto tem que ir para a cadeia. Eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém. Eu só tô querendo dizer o seguinte: se é para botar na cadeia, tem que botar todo mundo. Depois dessas denúncias todas de movimentação financeira do Lula, se chega ao Lula nesse processo todo aí? Precisa ver com calma as denúncias, né? Precisa ver com calma. Precisa ver com calma o que é de fato uma movimentação financeira ilegal e o que é de fato uma movimentação financeira legal. Eu tenho uns certos problemas, por exemplo, com as delações e os vazamentos provenientes daquela vara de Curitiba, que no meu site eu chamo de vara de Guantánamo. Porque, como em Guantánamo, as pessoas ficam presas indefinidamente, sem culpa formada e sem direito a julgamento. Né? Precisa ver. Agora começou a vazar da Zelotes. A Zelotes era para pegar o pessoal da RBS. E vão pegar a pizzaria da filha do Gilberto Carvalho. E esqueceram da rapaziada do Sirotsky. Não é isso? Uhum. Essa situação toda envolvendo várias denúncias ao mesmo tempo, né? Não é para a República estar mais... tremer mais do que está acontecendo? Ao contrário, a República está se fortalecendo. Não, pois é, mas não era para isso o objetivo? E, aliás, eu vou te reproduzir aqui o raciocínio de um artigo que eu li na imprensa estrangeira, na imprensa inglesa. Essas denúncias todas, esses processos todos, fazem do Brasil muito melhor do que o México, por exemplo, que é o queridinho das agências de risco. Porque o México é um país governado pelos narcotraficantes, ninguém vai preso, ao contrário, os que estavam presos fogem da cadeia, e o Brasil está fazendo tudo dentro da lei e da ordem. Isso aí só engrandece o Brasil e reforça a democracia brasileira. Eu acho que isso deve ser bem ressaltado. As instituições brasileiras estão funcionando. Estão funcionando. Aqui no Brasil tem legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal e imprensa totalmente livres. Você não tem nenhuma restrição, Felipe. Nenhuma. O Ministério Público não tem nenhuma. A Polícia Federal não tem nem chefe. Aqui no Brasil a Polícia Federal não tem nem chefe. Deixa eu só fazer uma referência aqui, porque eu não me escapou na hora, né? Não era o Liberal, e sim o Partido Libertador, o Ivonir de Melo Cardoso, que está nos fazendo a referência aqui ao Raul. É um partido que defende do Pila, né? Exatamente. O Raul Pila, né? Defensor do parlamentarismo, fundador do Partido Libertador. Obrigado ao Ivonir. Meu pai baiano era fã do Raul Pila. Agora, Como é que ele chegou ao interior da Bahia? O Raul Pila fazendo a cabeça de um estudante na cidade de Baixa Grande, no interior da Bahia, que era meu pai. Ou seja, isso sem internet, nada, mas o homem pegou e... Nada. É porque o Raul Pila pensava, né? O Raul Pila tinha o que dizer, né? E as ideias, nesse caso aí, se propagavam. Querido... As ideias voam. Maravilha. Esse é um perigo. Deixa eu só dizer o seguinte aqui, ó. Tem pau pra caramba. Tu tá acostumado com isso, então eu tô muito tranquilo. Não, vamos lá. Tem pau pra caramba. Tem gente batendo em ti aqui. Mas isso aí faz parte da Faz parte. Odiando a entrevista e tem muita gente amando a entrevista, tá bom? Que bom. Eu quero convidar a todos
faz parte do processo político vibrante do Rio Grande do Sul. Normal. É do jogo. A gente está acostumado. É isso aí. Deixa eu só dizer o seguinte. Quem Paulo tá Henrique Amorim... Hã? Ah, exatamente. Bom, quem está na chuva... É para se queimar, diria o Vicente Mateus. É para se queimar. É para se queimar, diria o Vicente Mateus. Deixa eu só dizer... É verdade. O Quarto Poder, uma outra história, palestra hoje, 5 da tarde, com essa língua afiada, essa boca maldita aí do Paulo Henrique. Na tua, né? Do Gregório, deixa o Gregório em paz lá, que o homem já morreu. Né? E às 8 da noite, pergunta aqui, vários ouvintes... Não, pô, é às 17. Não, 17 é a palestra. É isso, é melhor do que assinar livro. Não, tudo bem, mas tem os dois momentos. Né? Tá bom. Tem os dois momentos. Para quem quiser te ouvir e depois pegar o autógrafo, 5 da tarde e 8 da noite, tem muita gente perguntando aqui, a sessão de autógrafos. Então, 5 da tarde, palestra, vai lá, pergunta, questiona, xinga, briga, mas não deixa de ir. Reclama. Mas não deixa de ir. Tá bom. Né? É isso. Vamos lá. Um abraço, querido. Grande abraço, Felipe. Grande abraço. É sempre um prazer falar com você. Outro. Tchau. Tchau, querido.